Aleluia! Glória a Deus por mais uma vitória nesse dia, nessa manhã preciosa. Nós iremos ministrar sobre a fé, aqui em Gálatas 5, 6, que diz assim. Eu vou ler o versículo todo, porém eu vou me deter no finalzinho do versículo. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor nenhum, mas a fé que opera pelo amor. Eita maravilha! Nós vamos falar hoje sobre a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Mas antes aí, eu quero te agradecer por você ter dado seu like, por ter se inscrito, por visualizado e por ter apertado o sino da notificação. Continue fazendo isso. Se esse canal tem sido de bênção para você, tem sido ricamente abençoado, tem crescido, tem vencido, tem amadurecido, tem entendido as ministrações e tem correspondido às suas necessidades e você tem achado de grande valor. Em nome de Jesus, encaminhe para outras pessoas, colegas, conhecidos, vizinhos, e peça também que eles se inscrevam e aperte o sino da notificação e dê o seu like e compartilhe, tá bom? Mais ainda. Amém? Eu quero falar sobre esse tema que eu citei aqui, que é: mas a fé que opera pelo amor. Para entender sobre a fé, a gente precisa entender sobre o amor. Para a gente cumprir a fé ela tem fundamento. A fé não é aleatória, como muitas pessoas cristãs e não cristãs, elas entendem de si mesmas. A fé tem fundamento. A fé não é uma coisa que você fala o nome fé, já vai acontecer a fé. Você já tem fé porque você fala o nome fé. Porque a fé é tão importante, e sem fé é impossível agradar a Deus, assim a palavra de Deus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas isso não significa que, porque ela é impossível de agradar a Deus, ela tem que ser a fé, ela é a fé, que cada ser humano decide o que é fé, acha o que é fé, crê no que... qualquer coisa se achando que é fé, ou entendendo o que é fé, ou achando, eu tenho muita fé, porque fala de fé, que isso é uma realidade. A fé ela vai operar dentro do contexto que ela foi feita por Deus para ela ser. Como eu já disse, ela tem um fundamento, o fundamento é Cristo, ela tem um fundamento, ela foi inventada por Cristo, e Ele é o autor, e Ele não somente fez a fé, como Ele a utilizou, como Ele viveu essa fé, porque essa fé que Ele viveu, que é essa fé que Ele deixou como um dom para os seus filhos, e para as pessoas que ouvem a palavra e creem ou dá lugar àquilo que está se falando sobre a palavra de Deus, que é Jesus, o verbo vivo. Então, essa palavra, a fé, ela vai se fundamentar em nós, ou seja, a gente vai entender a profundidade do que é fé e do que também não é fé. E não adianta só dizer que tem fé que ela vai funcionar. E Cristo, Ele viveu, porque Jesus quando fez o mundo, também fez pela fé. O amor moveu Ele e Ele usou a fé. Deus é Deus de fé, Jesus é Deus de fé. Então, Ele foi a única pessoa que cumpriu a fé, que tem autoridade para nos ensinar, dentro da sua palavra, sobre fé, para nos levar para dentro da fé, para nos dirigir para dentro da fé. E ela não pode, essa fé não pode ser real, ela não vai cumprir os seus objetivos, ela não vai cumprir o seu objetivo de
utilizarmos o nome fé para querermos ter alguma coisa, resolver alguma coisa, tomar posse de alguma coisa, e até mesmo para a salvação. A fé é um dom de Deus, né? É um dom para a salvação. E dentro da salvação, tudo que Jesus quis nos dar está dentro do contexto de salvação, de arrependimento, de perdão, que isso é uma realidade. Então aqui diz assim: mas a fé que opera pelo amor. Dentro e fora da igreja, ou seja, crente ou descrente, não podemos utilizar a fé sem que ela seja movida totalmente pelo amor. Mas para entender esse amor que a Bíblia está falando e essa fé que a Bíblia está falando, então não é aquela coisa, como eu já disse, cada pessoa, cada credo diz assim, eu creio do meu jeito. Não é. Pode até crer do seu jeito, mas não é a crença, não é a fé bíblica. E se não é fé bíblica, Deus não tem compromisso com o que Ele não ensina, com o que Ele não exige, com o que Ele não fez, com o que Ele não quer. Jesus não tem compromisso. Tudo que Ele vai querer fazer conosco é nos ajudar, através dos servos, das servas do Senhor, nós, servos e servas, que temos a nossa obrigação de ensinar a palavra de Deus e ensinar sobre também a fé. Certo? É um assunto muito corriqueiro e muito utilizado errado, bem como o amor. Então, não é o amor do ser humano que ele está falando aqui, esse amor que vai mover a fé. Não é esse amor que alguém está interessado por alguém que não tem nada a ver com Deus, diretamente. E aí, eu tenho fé que vai conseguir, eu tenho fé que eu vou fazer, eu tenho fé nisso. E, enfim, ou sobre qualquer outro assunto que não vai surtir o efeito. E vai haver frustrações, decepções e parar aí, não vai acontecer, né? Então, é o amor de Deus. Deus é amor, Jesus é amor. Jesus é a personificação do amor de Deus. Ele é o próprio Deus, que toda a vida dele foi amor. Tudo que ele fez, até mesmo quando corrigia, repreendia os demônios, expulsava os demônios, ele o fazia por amor. Não amor aos demônios, é lógico, mas amor, não amor aos espíritos imundos, mas amor aos seres humanos que estavam aprisionados pelos demônios e pelos espíritos malignos imundos que operam na terra, colocando destruição e desencaminhando as pessoas da verdade da Bíblia. Não é ler um versículo acerca da fé que nos tornamos uma pessoa com fé. Não é somente, não é. Vai haver versículos e versículos, tem versículos e versículos que vai mostrar tudo que fundamenta a fé. Mas a fé é movida pelo amor. E não deixa também a fé foi feita por amor. E aqui Jesus, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo quando ele conta o que é o amor. Ele descreve o amor. O amor não é sentimento, esse amor do que estamos falando é o amor de Deus, é Deus como amor. Não estamos falando do amor natural que Deus colocou em todo ser humano, que é o amor de pai, o amor de filhos, o amor de irmãos, de amigos, e o amor de um homem para uma mulher. Não é desse amor que está se falando, que esse amor foi Deus que inventou, mas especificamente para humanos. Mas o amor de Deus, ele é a pessoa de Deus. O amor não é um sentimento à parte de Deus, não é que Deus tem amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Deus é amor. E por ele ser amor, ele pode nos dar amor. Mas ele não tem, ele é. Porque vai ter uma quantidade, mas a essência de Deus, Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo ama.
é amor também. Ele ama. Enfim, e aqui diz, né? Em 1 Coríntios 13, aqui diz assim, começa capítulo 13, versículo 1, dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Daí vai falando todos, eu não vou ler todo esse capítulo, mas eu vou para a parte 4, versículo 4, que diz assim, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se orgulha, não é soberbo, não se importa com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não diz assim, de vez em quando, o amor, Deus, não se irrita, não considera o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí vai falando outras coisas mais sobre o amor. O 6, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O 7, tudo tolera, tudo crê. Peraí, não é crer em tudo, tudo crê. Tudo crê em quê? Tudo que está escrito pelo Espírito Santo que inspirou o servo dele para escrever. Tudo que está escrito, então tudo crê. Ou seja, crê em tudo que o Espírito Santo falou e fala, que é fé, que é amor. Tudo espera, porque é uma espera certa. Não é uma espera que você não sabe o que acontecer, porque as pessoas pensam que fé é assim, uma coisa invisível. Ele é espírito, é um dom, é espiritual. É espiritual. Mas ele, no mundo espiritual, ele não é como uma sombra, um vento, não. Ele é um dom que opera naqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Tudo suporta. Olha o que é o amor. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, está falando de Cristo, o que é em parte será aniquilado. Sim, em parte das coisas que a gente não vai ter mais utilidade, como os dons, como as profecias, as línguas e esse conhecimento da gente, esse conhecimento que é especificamente para a gente resolver e entender as coisas aqui. Vai desaparecer. Mas o amor permanecerá, aqui diz. Então, porque mas quando vier o perfeito, o que é, em parte será aniquilado. Bom, aí vai contando mais coisas, aí chega no 11. Porque agora vemos como a imagem obscura no espelho. Enigma, mas então o veremos face a face. O veremos. Como é que alguém vai ver o amor? Nós vemos a reação do amor, ou seja, a manifestação do amor. Nós humanos demonstramos amor com atitudes visíveis e invisíveis, atitudes consciente e inconsciente muitas vezes, mas com atitudes, gestos que demonstram aquilo que dizemos que gostamos, que amamos aquela pessoa, o filho. Tem as atitudes coerentes do amor dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, né? Que também não é aleatório, então não é assim, tratar os pais de qualquer jeito e ali dizer, eu amo,
bota num abrigo, no asilo, na casa de repouso, porque quer se livrar, porque não quer ter responsabilidade, porque não quer investir nos pais, porque não quer passar um tempo com os pais, porque já não tem mais, não quer ter paciência com os pais, não quer tirar um dia na semana, uma hora na semana para ir visitá-los, para conversar, porque já acha as conversas antipáticas, já acha as conversas fora de ordem, já acha que está falando tolices. Às vezes não estão falando tolices, eles estão falando... Às vezes os pais chegam em certas situações que eles conversam coisas convenientes, uma maneira de levar aquela pessoa a refletir. O que está acontecendo que está falando certas coisas que parecem incoerentes? Às vezes é uma maneira de chamar a atenção, ou de chamar a atenção, sim, para mostrar o descaso dos filhos, as revoltas, com dores, e as dores, são códigos que são emitidos para que os filhos se toquem, né? Às vezes ficam com vergonha, com medo da represária, e assim vai. Mas o fato é que o amor de Deus é que quando a gente entrega a vida a Jesus, o amor de Deus entra dentro de nós, ou seja, Jesus vem para dentro de nós através do Espírito Santo, e aí nós temos o amor de Deus. Esse amor, ele é tão profundo, ele vai além da nossa capacidade de raciocínio. Isso não significa que a gente fica alheio, significa que a gente precisa estar alicerçado na palavra diante de tudo que escreve sobre o amor e sobre a fé, que é para a gente entender. Então, como está dito aqui em 1 Coríntios, porque agora vemos como uma imagem obscura no espelho, um enigma, mas então veremos face a face. Que maravilhoso texto, que maravilha é essa verdade, essa segurança, certeza de que essa fé é a fé bíblica, é a fé que vai nortear, que vai conduzir de todas as coisas na vida do ser humano que tem essa fé em Cristo, ou seja, que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ela proporciona isso, uma direção certa, uma chegada certa, um porto seguro certo, que é Jesus nos levando para o céu, e que Ele garante cuidar dessas pessoas. Ele garante, ele é responsável, porque a pessoa que acreditou nele e entregou as suas angústias, suas necessidades, seus problemas, sua vida final, ou seja, sua vida eterna, para ele ser a vida eterna e para ele cuidar, preparando e cuidando de você para o céu. Amém? Então ele diz aqui: agora conheço em parte, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora permanece a fé. Enquanto Jesus não vier, enquanto a fé vai durar para ser útil, né? A fé, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Por quê? Essa esperança que está falando aqui, está falando da fé, que não é natural, a fé é sobrenatural. Essa esperança não é uma esperança de qualquer coisa que a gente espera. Aqui está falando esperança específica de Jesus, é a esperança da glória, é a esperança da vitória, é a esperança certa, porque dizem, eu estou esperando isso, estou esperando liberar o dinheiro, estou esperando liberar o INSS, estou esperando liberar o direito dos filhos, mas muitos, essa esperança, ela só fica no nome, ela não vai se realizar, porque não vai acontecer, por vários fatores, né? Mas Jesus, esperança da glória, ele é infalível, é real, é uma esperança que aquele que é salvo tem. Como você pode garantir? Eu garanto porque aquele que me garantiu, garante.
Então eu garanto por aquele que me garantiu, que nunca mentiu, não falha e é a verdade. Jesus. Então, aí vai falar que maior do que a fé é o amor. Eu ouço pessoas falando, porque assim, tem frases que as pessoas falam e que elas não são bíblicas. Elas têm partículas de algum texto da Bíblia, mas que elas não podem ficar sozinha todo o tempo, essa mesma conversa todo o tempo, porque vai levar as pessoas e a pessoa mesmo vai entender que é aquilo só que ela entende de fé. A fé é tudo. A fé não é tudo. Tudo é Deus. A fé não é tudo. Já acaba por aí. A fé não é tudo. Porque não é porque se tem fé que vai fazer tudo o que quer sem estar dentro do contexto que Jesus estabeleceu para nos dar. Tudo que ele estabeleceu é amplo, mas é amplo dentro do que ele fala, do que ele promete. Do que ele promete, ele garante. Ele fez a fé com essa finalidade, para cumprir o propósito dele. A fé para a salvação, diz ali em Efésios 2:8, né? É um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu faço, aconteça, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo. Todo ser humano tem diríamos uma linguagem humana, uma fé natural. É uma porção de fé que Deus dá para nos voltarmos para Ele, para as coisas dEle, para a vida dEle, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. E daí conhecermos aquele que é o fundamento, daqueles que é o inventor e consumador da fé. Então, quando a gente está biblicamente com a fé que Jesus deu, a fé que já é oriunda de quando a gente entrega a vida a Ele, o que acontece? Ela vai produzir, ela vai fazer, juntamente com os outros textos da Palavra de Deus, entendermos que ela funciona dentro do contexto que Jesus estabeleceu. Amém? Então, aqui, aí falamos agora sobre o amor. Então, o amor é Deus, o amor é Jesus. O amor é o Espírito Santo. O Espírito Santo ama maravilhosamente a gente. E interessante é que não é dizer que tem amor, não é pensar que tem amor, porque assim, Jesus veio morar dentro da gente quando entregamos a vida a Ele, mas permanecer nele, ou seja, em amor, é preciso desfrutarmos da companhia dele, nos dobrarmos a Ele, nos reverenciarmos a Ele, adorarmos a Ele em espírito e verdade através do Espírito Santo, tendo profunda comunhão, porque o Espírito Santo é que produz essa profunda comunhão com Deus e com Jesus. E nessa comunhão, não é somente falar, oh, bom dia Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, é ter amizade com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter experiências de amizade com o Espírito Santo, o que ele gosta, o que ele não gosta, de estar sensível a ele, estar sensível aos comandos dele, estar sensível às orientações dele, estar para ele, voltado para ele, de maneira que ele seja adorado, porque ele é Deus. Ele não é o secretário de Deus, ele é Deus. Ele não é o terceiro que fica o vice, né? Ele não é vice, ele é Deus. Jesus não é vice, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Cada um com sua função, mas Jesus é Deus. Cada um faz a sua função, mas eles são Deus. Então é necessário ter amor. Não é somente dizer que tem fé, falar a fé e sair por aí em toda a situação da sua vida, dentro e fora da igreja, orando, crentes e descrentes e pedindo, eu tenho fé, vou conseguir isso, vai ter fé. E ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser motivada por esse amor daqui, esse amor da Bíblia, esse amor, o inventor do amor, aquele que inventou o amor e que fez todas as coisas por amor, que infelizmente muitos seres humanos não percebem que o mundo foi feito com amor e por amor. Não percebem. Apesar do que Deus fez. É bonito, mas não entende como amor. E Deus é amor, Jesus é amor. Então, se nós não tivermos esse amor dele,
que motive a gente, porque o quê? O amor vai perdoar, o amor vai suportar as fraquezas, carências, deficiências, os erros, pecados de cada um, seus limites de crescimento, seus limites de aprendizado, seus limites de entender, seus limites de ignorância acerca das verdades, da verdade e das verdades de Deus, que envolve todas as coisas no mundo. Então é preciso estar carregado. Esse amor, o amor não floresce. Jesus, como eu disse, quando a gente pega a vida de Jesus passa a morar dentro da gente, mas não significa que porque ele já está dentro da gente, que a gente já tem toda a quantidade de amor no sentido de vivermos e estarmos em comunhão, sem nos alimentarmos desse amor. Esse amor, dentro da gente, ele precisa ser desenvolvido e chegar no nível que a palavra que eu li na estante diz, até chegarmos face a face, até Deus nos levar a face com ele, ou seja, atingirmos o alvo, estamos aguardando aquele que é o amor e vamos nos encontrar com o amor, face a face, amém? Então, esse encontro não é assim, eu vou me encontrar, eu também vou vê-lo. Não. Esse é um encontro específico para quem verdadeiramente se alimentou do amor. Nós somos seres humanos que precisamos ser alimentados, tanto fisicamente, alimentados com os alimentos. Existem vários tipos de alimentos, né? Ou seja, várias situações que precisamos nos alimentar, né? Então, o alimento físico, mas tem o alimento espiritual. Se eu não me alimentar deste amor, se eu não for buscando libertação, se eu não for buscar me humilhar diante de Deus, buscar a Ele com oração, com jejum, com rogos, com adoração, com quebrantamento, gastando tempo com Ele sim, porque aquele tempo que gastaríamos com outra coisa, não estou dizendo que a gente vai ficar sem fazer nada, não, nem Ele mesmo exige isso da gente. Mas também não está dizendo que é para pegar meia hora, Senhor, tem misericórdia, já estamos achando que já estamos satisfeitos todo o tempo que essa quantidade já nos nutre, já nos sustenta, já nos alimenta, o suficiente dele liberar desse amor para nós. É tanto que a Bíblia fala para a gente se encher, a gente buscar o amor de Deus, a gente se fortalecer no amor, a gente ser revestidos do amor, revestidos do poder de Deus. A gente precisa. Porque a quantidade que a gente usa para cuidar das pessoas, para suportar, para amar a Deus, e aquela quantidade precisa de reabastecimento. Ele é a fonte, mas se tivermos ligados nele, com ele, ligados, a ponto de estar nos alimentando desse amor. Esse amor é além da nossa capacidade. Eu amo porque me ama, eu amo porque me perdoou, eu não gosto daquela pessoa. Quando a gente não gosta, a gente é buscar a Deus, porque a gente entende que quem não ama não é perfeito nem amor. E quem não ama não vai para o céu, porque lá no céu não entra fé. Quando Jesus for arrebatar ou quando sair desse mundo, a fé não vai entrar mais. Esse conhecimento que Deus nos dá para as coisas que devemos ter aqui não vai precisar. E nem as profecias. Elas são dadas para a gente se alimentar, ser revestido do poder de Deus e mantermos-nos firmados e alimentados neles, ligados no fio, na tomada, na voltagem do céu. Glória a Deus, entendeu? Então é necessário isso. Você e eu, você que ainda não é o servo do Senhor, Jesus, eu quero desse amor que vai além da minha capacidade, vai além dos meus nervos, vai além do que eu não gosto. Quando eu digo do que eu não gosto, não me refiro a coisas erradas nem a pecado, e nem a Bíblia se refere. Estou me referindo a coisas que, pecado sim, por exemplo, a gente não gosta de determinada pessoa porque a cor dela não é igual que a gente gosta, o cabelo não é igual que a gente quer, a cultura dela não é a mesma, as condições financeiras, sociais não é igual a nossa, e assim vai uma série de preconceitos que a nossa natureza humana tem. A natureza humana tem antipatia de graça a determinados tipos de pessoas, a determinadas conversas, determinados estilos de vida. Mas a gente, quando queremos que essa fé funcione,
queremos que essa fé esteja alimentada e seja conduzida pelo amor, ela vai fazer a gente respeitar, suportar. Não é suportar com falsidade para depois estar falando por detrás, não é dizer, não. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus faz a gente respeitar na presença e na ausência. Faz a gente amar. Não estou falando que a gente é perfeito. Por isso eu estou falando que a gente precisa se alimentar, ou seja, para ir sendo tratados, para ir sendo alimentados, para ir sendo abastecidos, para ir sendo curados. E à medida que vamos dando lugar a esse amor, buscando, renunciando às coisas que não agradam a Deus, para que esse amor, ele fique natural, que seja um amor limpo, um amor verdadeiro de Deus em nós. Não a gente utilizar a fé como um dom, o dom da fé, a fé como um dom, para a gente fazer do jeito que a gente quer, porque vai terminando a gente magoando, né? Que eu já contei uma vez que uma conhecida, uma pessoa, eu conheço uma história que uma criatura teve um relacionamento íntimo com um homem casado e ela ia para determinada igreja fazer campanha para separar aquele casamento. Vou contar uma coisa para você. Essa mulher que estava sendo traída foi conhecendo o poder de Deus, recebeu orientações espirituais, como deveria agir, buscando ao Senhor, orando e repreendendo. Ganhou o marido para Cristo. Eles estão firmes na casa do Senhor. E, infelizmente, sem pedir que ela morresse, essa mulher morreu de câncer. Não estou dizendo que todo mundo que vai ter que acontecer isso, não, mas estou mostrando o caminho da destruição. Por quê? Porque ela estava se levantando contra um bem maior de Deus, que é a família. A primeira instituição do mundo é a família. Quando a família vai mal, tudo vai mal. Então, se levantou contra, Deus se levanta, pode ter certeza, pode ser quem for, pode ser quando for, se levantou contra a família para destruir, separar, matar, roubar os direitos da família para ser para si. Deus é Deus justo e é Deus que batalha e luta pela família. Entendeu? Então, aí Gálatas diz, né? Como eu li na estante, Gálatas 5, 6, mas a fé que opera pelo amor. Então, agora para você que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, esse amor é amor de verdade. Aí entra o amor tudo sofre, o amor suporta, o amor tudo crê e o amor não falha. Mas deixa eu ler como está aqui, porque eles são quatro qualidades dentro, para descrever o amor que ele diz aqui. O amor tudo tolera, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque a pessoa pode tolerar por um tempo e depois não suportar. Porque aqui você veja, começa, tudo tolera e termina, tudo suporta. Quer dizer, com tolerância vai suportar o quê? Que o amor nunca falha, ou seja, vai chegar a vitória, vai chegar a resposta, vai ter a conclusão maravilhosa do que é viver desse amor. E aí vai usar os dons, porque muitos dons são usados sem misericórdia, muitos dons são usados sem respeito, muitos dons são usados a bel prazer, muitos dons são usados unilateralmente, ou seja, com a finalidade de se beneficiar. Os dons Deus nos deu para abençoarmos as pessoas, e as pessoas que têm os dons de Deus e são de credibilidade, nos abençoar. Enfim, os dons são para abençoar as pessoas. Os dons, porque está em nós, não é nosso, no sentido que a gente pode fazer deles o que a gente quer, agir como quer. A gente tem que aprender isso, isso é uma coisa muito complicada, que tem ferido o mandamento de Deus, a falta de amor, tem ferido, fala com as pessoas sobre, ministra os dons, às vezes com brutalidade, ruindade, má vontade, chateado, aborrecido,
Não, mas estou falando de descontar nos outros. Se você está aborrecido, é um problema, cada um tem seus problemas, mas a ponto de menosprezar os outros, de desfazer, de achar que você é somente a estrela que brilha, de achar que você é o mais brilhoso, é a mais brilhosa, que tem mais dom, que só você tem dom, só Deus lhe usa. Não é verdade, se bem que os dons também, quanto mais a gente usar, mais Deus vai. Quanto mais a gente usar e buscar aquele para fortalecer, para renovar os nossos dons, mais os dons vão funcionar, mais os dons vão crescer, mais os dons crescer no sentido de amadurecer, ficar mais amadurecido a ponto da gente poder usar com amor. Então esse amor, tem que ter amor. Você tem o dom para cantar, tem gente que canta, mas não abençoa as vidas. Canta porque tem interesse somente de ganhar alguma coisa, de ganhar um cachê. Canta porque acha que a sua voz às vezes, verdade é que a voz é muito linda, mas não ao ponto de querer tomar a glória de Deus. Então, aí não cumpre seus objetivos, aí usa a fé sem amor. Sem amor. E a fé é um dom que o amor e a fé tem que estar em tudo que fazemos. A fé, movida pelo amor, a fé vai nos fazer a conquistar tudo que o Senhor diz que é para nós, em todos os aspectos. Ela funciona. E ter paciência, né? Às vezes você já ministrou muitas pessoas, está cansado, está cansada, chega uma pessoa de emergência, não estou dizendo com isso que você não deva ter tempo para descansar, porque no caso eu sou missionária e pastora, às vezes quando eu estou operando nesses chamados, tem vezes que eu estou cansada, chego muito cansada em casa, que eu gostaria de sentar, descansar para ir me alimentar, para ir ficar mais à vontade. E às vezes surgem situações que eu preciso sair, um telefonema, alguém para orar, alguém está passando mal. Eu peço a Deus que renove minhas forças e vou, mas há casos que pode esperar. Você pode dizer assim, olha, tal dia eu resolvo isso, tal dia eu vou orar, tal dia eu vou fazer uma oração específica para você, vou fazer a visita, entendeu? Ou de dizer ali pelo celular. Então são coisas assim que a gente não pode ser movido pelo que a gente acha que é amor. E amor é um assunto muito corriqueiro, amor é um assunto muito vulgarizado. Não que o amor é vulgar, não que o amor é corriqueiro. O amor tem que ser natural, mas não no sentido vil, mas no sentido real. Então as pessoas não aprendem sobre a fé. E aqui eu deixo essa palavra. Não vá nessa, não entre nesse barco de querer ter fé, usar a fé do seu jeito. A fé tem que estar movida por amor, por amor. Você tem que conceder seu bem usando o seu dom, os seus dons, com amor, seja eles quais forem, com amor, mas não é você dizendo, eu estou fazendo por amor, não. Quando a gente faz por amor, a gente percebe na maneira de tocar, na maneira de falar, na maneira de olhar, na maneira de responder. Às vezes até pessoas que são agressivas, que estão tão mal na vida, está tão se sentindo tão mal, tão perturbada, tão endemoniado, tão cheios, tão sem graça, tão estúpidos, que se a gente não tiver esse amor que tudo suporta, a gente vai dar o troco, a gente vai ser agressivo, vai usar a fé de maneira assim leviana, de maneira agressiva, de maneira que não corresponde ao dono da fé. Lembre-se que eu disse, Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é amor, mas ele inventou a fé e ele viveu a fé para que essa fé tenha resultado em nós, para que utilizemos da fé dele, do jeito dele, ministrada e alimentada pelo amor dele. Porque tudo que ele fez, tudo, cada correção que ele dava, era com amor. Não significa que era com lerdeza, passando a mão na cabeça, é porque eu amo, vou deixar isso para lá. Não é isso. O amor tem sido confundido na terra com revelia, faz de qualquer jeito, em nome do amor faz tudo. Não é verdade.
O verdadeiro amor de Deus não tem contradição, nem pecado, nem imundície, nem injustiça. Não tem. Não tem. Como uma pessoa suportar tantas coisas que alguém possa fazer, seja aonde for, dentro ou fora da igreja, seja crente ou não. Se não tiver o amor de Deus, não suporta. Vai um dia, uma hora vai suportando, outra, o pavio é curto, daqui a pouco já está fazendo o quê? Agredindo, matando, destruindo. Por que é que está acontecendo essas guerras? As guerras vêm por causa de quê? Por causa do próprio ser humano. O ser humano, com seus pecados, ele tem guerra dentro dele. Muitos não acreditam no Senhor Jesus, não querem o verdadeiro amor, querem viver fazendo na terra o que querem. Usa até a fé, mas de maneira errada. Ou outros não têm nem fé, usa a sua vontade de maneira errada e isso prejudica. Isso termina trazendo mortes, destruições, coisas irreversíveis por conta de que está sem o amor. Então, a fé, a mais importante é ter a fé movida pelo amor. Amém? Eu oro a você que ainda não entregou a vida ao Senhor. Esse canal é exclusivamente para trazer os seres humanos aos pés de Cristo, para você se arrepender, querer a aliança que Cristo fez na cruz para você, tomou os seus pecados, crucificou na cruz e ressuscitou para garantir a sua salvação. Essa parte ele já fez, agora a sua é você querendo essa aliança com ele, querendo tudo que ele fez por você, para você, e que você se arrependa dos seus pecados, porque o evangelho começa assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus, é o perdão, é a única e suficiente oportunidade de perdão, de arrependimento, de ter uma vida na eternidade, que a vida não acaba aqui não, viu? Não acaba no cemitério não de maneira nenhuma. Não se iluda, porque aquele que fez o ser humano já deixou bem escrito que há eternidade, tanto com Cristo e como sem Cristo, que é o inferno, não é mentira. Então, portanto, em nome de Jesus, busque do Senhor, se corrija e você entregue sua vida a Jesus. Jesus, eu quero a sua aliança que o Senhor fez para mim. E me ajude a deixar o pecado e me ajude a te aceitar para sempre. Isso não significa que uma vez salvo, salvo para sempre, não. Significa que você tem que batalhar pela sua salvação. Jesus garante salvação para sempre, para quem permanece com Ele. Tá bom? Então, entregue a sua vida para Ele, escrever seu nome no livro da vida e passe agora a pertencer à família de Deus, à família do amor, à família que ama, à família que é movida pelo amor e a fé que é movida pelo amor para operar nas coisas que Deus tem para a sua vida. Pense nisso. E você que já é um servo do Senhor e está fraco e está revoltado, está faltando em você mais amor. Amor para com Deus, porque o amor para com Deus, o amor que Deus derrama sobre nós cada vez que dependermos, precisarmos, vai encher a gente de coragem, de força, de resiliência, de resignação, de capacidade, vai aliviar os fardos das tensões, das lutas, das provas, dos problemas familiares, brigas, confusões, palavras grosseiras, respostas erradas, que a carne quer aflorar para tomar o lugar. Então o amor toma o lugar e vai fazendo a gente compreendendo, tendo paciência. E isso não significa que a pessoa é um bobão, tolo, não. Significa que a pessoa é esperto, verdadeiro, corajoso e obediente. Pense nisso, dê o seu like e eu te aguardo nos próximos, em nome de Jesus.